Separadas por mais de um século, a gripe espanhola e a pandemia provocada pela Covid-19 guardam algumas semelhanças. É o que mostra a reportagem publicada pela revista da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. De 1918 a 1920, a gripe espanhola devastou o mundo, provocando a morte de cerca de 50 milhões de pessoas. O número exato nunca foi estabelecido, dadas as precárias condições dos sistemas de saúde da época em todos os países. Entre as semelhanças apontadas pelos pesquisadores entre aquela pandemia e a Covid-19 está o fato de que, naquele período, além da saúde da população, também houve profundo impacto econômico e social. Os transportes e outros serviços públicos pararam de funcionar. Não havia hospitais suficientes e nem proteção de saúde. As pessoas morriam a centenas, dependendo da cidade. Em entrevista à revista da FAPESP, a historiadora Torres, professora das Universidades Federais de Minas Gerais e de Ouro Preto, lembra que em todo o mundo o discurso das autoridades do governo conflitava com a dificuldade das equipes de saúde para atender os pacientes. Autora do livro Influenza Espanhola e a Cidade Planejada, Belo Horizonte, 1918, ela observou que na época as autoridades tomavam medidas preventivas para não serem criticadas publicamente e para a população se acalmar. Mas entre os próprios médicos havia quem criticasse a quarentena, daí o rápido avanço da doença. Como eram sábios os gregos e quanto conhecimento eles deixaram. Até hoje nem tudo aproveitado devidamente. O que eles poderiam dizer sobre as epidemias de hoje? Muito antes da era cristã, eles já alertavam que muitas doenças estão relacionadas com as estações do ano. Há 2.500 anos, Hipócrates e Tucídides já estudavam um fenômeno que ainda hoje a medicina procura esclarecer em todos os detalhes. O fato de que algumas doenças se proliferam ou diminuem de acordo com as estações do ano. Partindo desta constatação, a professora Micaela Martinez, especialista em doenças infecciosas da Universidade de Columbia, em Nova York, liderou um estudo para mapear as diversas doenças que têm características sazonais. Por exemplo, a gripe se prolifera no inverno por uma série de fatores combinados: queda na temperatura, umidade, mudanças na alimentação, redução nos níveis de vitamina D, porque as pessoas ficam menos expostas ao sol, e aglomerações em ambientes fechados. O estudo mostra que o sistema imunizante das pessoas pode mudar de acordo com as estações, tornando-se mais resistente ou mais suscetível a diferentes infecções. Reunindo dados do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, a doutora Micaela Martinez detectou picos de determinadas doenças ao longo das estações em anos específicos. É possível verificar a relação entre os surtos e a época do ano. O mapa começa em 1937, com a varíola, e se prolonga através de décadas, incluindo a rubéola, cachumba, hepatite A, influenza ou a gripe comum, sarampo e poliomielite. A maioria ocorre entre o inverno e a primavera. Uma vez que os dados se referem a diferentes períodos no século passado, os surtos também estavam relacionados com as campanhas de vacinação, ainda muito precoces na época. Muito tem se falado a respeito do mundo que vai surgir após a tempestade da Covid-19, que será bem diferente do atual. Há poucas razões para otimismo no momento, mas alguns fatos são incontestáveis. Há uma empatia para os mais necessitados. São equipamentos hospitalares, cestas básicas, mobilização de vários setores da sociedade. Aqui no Brasil não há um levantamento sobre o número de pessoas engajadas nesses movimentos. No Reino Unido, 700 mil voluntários se apresentaram só para ajudar o NHS, o Serviço de Saúde Britânico, fora as ONGs e grupos locais que atuam nas comunidades. Se pelo menos um legado
motivo restar deve ser solidariedade. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Cuide-se, ótima noite para você. Até a próxima.